Esse é o vídeo número 5 da nossa playlist Áreas das Figuras Planas. E nessa videoaula você verá como calcular a área do paralelogramo. Então, o paralelogramo é um quadrilátero que possui os lados opostos paralelos. Aí, em consequência disso, temos diversas propriedades, ok? Lados opostos iguais, ângulos opostos iguais, ângulos consecutivos suplementares e assim por diante. Só que, nesse momento, estaremos interessados apenas no cálculo da área do paralelogramo. Então, vamos imaginar um paralelogramo em que o comprimento do lado em que ele está apoiado, eu vou chamar de B, certo? Que seria a base do paralelogramo, vamos entender assim, certo? E a distância entre esses dois lados opostos, eu vou denominar de H. Aí, se é a distância entre os dois lados opostos, esse ângulo aqui obrigatoriamente é de 90 graus, e aí isso funcionaria como a altura do paralelogramo. Então, eu quero expressar a área desse paralelogramo em função da base e da altura a ela correspondente. Ou então, de um lado do paralelogramo, que é o que a gente tem, B a medida de um dos lados, e a altura correspondente a esse lado, ok? Então, a área de um paralelogramo, quando você conhece um dos lados e a altura correspondente a ele, é simplesmente a multiplicação da medida desse lado pela medida da altura correspondente, ok? Então, a área, nesse caso, vai ser base vezes altura, podemos mencionar dessa maneira, a área é base vezes altura, tá? Entenda a base como sendo a medida de um dos lados e a altura, a medida da altura correspondente a esse lado. Porque esse é o caso mais simples para o cálculo da área de um paralelogramo. Agora, como eu disse, a base pode ser interpretada como sendo qualquer lado, ok? Então, se eu pegar, por exemplo, esse lado da direita, tá certo? Que é um lado consecutivo à base da figura anterior, note que aqui seria a altura correspondente, que é a distância entre dois lados opostos. Então, eu poderia aqui denominar essa altura novamente de H, e esse lado aqui eu vou chamar de B. Então, note que se você tem o lado consecutivo ao lado que eu havia marcado na figura anterior, também vai funcionar. Então, a área, certo? A área do paralelogramo, nesse caso, vai ser B vezes H. Ou seja, novamente, é a medida do lado multiplicado pela altura correspondente a esse lado. Tá? Nesse momento, eu estou preocupado apenas em mostrar como é o cálculo da área em função do comprimento de um dos lados e da altura correspondente a ele, sem me preocupar com a demonstração das fórmulas, tá certo? Então, a área de um paralelogramo é simplesmente isso, pegar a medida de um dos lados e multiplicar pela altura correspondente a esse lado. Então, vamos fazer alguns exemplos. Temos aí uma questão que diz o seguinte: determine a área do paralelogramo a seguir, sendo o metro a unidade das medidas indicadas. Então, ele está dizendo que a unidade de comprimento adotada aí é o metro, cada medida dessa indicada na figura está em metro, e aí você tem a figura de um paralelogramo, onde ele informa a medida de dois lados consecutivos e a altura correspondente a um deles. Então, eu sei que a área, né, pelo que eu mostrei anteriormente, eu sei que a área é pegar a medida de um dos lados e multiplicar pela altura correspondente a esse lado. Então, observe aqui que a altura que eu tenho, que é aquele segmento ali destacado fora do paralelogramo, de medida 3, é a altura relativa ao lado que mede 6. Então, a área, nesse caso, vai ser igual a 6, que é a medida do lado, multiplicado pela altura correspondente, que no caso seria 3.
Veja que aquele 5 ali é o lado consecutivo ao 6, porém, como eu não tenho a altura correspondente a ele, eu não vou utilizar a medida daquele lado. Então, a área desse paralelogramo, ela vai ser igual a 6 vezes 3, isto é, 18 unidades de área. Aí, como ele adotou como unidade de comprimento o metro, então essa área vai estar em metro quadrado. Ok? Então, a área desse paralelogramo é de 18 metros quadrados. Mais um exemplo, o enunciado da questão diz: a área do paralelogramo a seguir é igual a 32 centímetros quadrados. Ou seja, ele está informando a medida da área. Aí ele quer que determine o valor do x indicado na figura. Então, observe que você tem um paralelogramo que ele informa que a área mede 32 centímetros quadrados. Ou seja, nessa questão ele informa o valor da área, certo? E que é o x que está indicado na figura. Aí observe que pela figura, aquela medida x destacada ali fora é a altura relativa ao lado que mede 2x. Então, como a área é a medida de um dos lados multiplicado pela altura correspondente a esse lado, ou até mesmo base vezes a altura, então eu poderia dizer que a área é 2x multiplicado por x. Aí isso vai ser igual a 32. Como aí só está envolvendo multiplicações, eu posso dividir essa equação por 2, ficando com x ao quadrado igual a 16. Aí essa equação ela teria duas soluções, mais ou menos 4, certo? Só que, como x é a medida de um segmento, a solução negativa eu vou descartar e aí o valor de x vai ser igual a 4. Agora, observe que a área está em centímetros quadrados, logo, a unidade de comprimento vai ser o centímetro. Então, a medida do x indicado na figura é igual a 4 centímetros. Mais um exemplo, ele pede para determinar a área do paralelogramo a seguir, sendo o metro a unidade das medidas indicadas. Observe que nessa figura agora, o paralelogramo, ele dá esse lado da direita que mede 5, ok? E o lado no qual o paralelogramo está apoiado, que seria a base do paralelogramo, mede a soma do 3 com o 4, isto é, 7. Então, você tem um lado de medida 7 e um lado de medida 5. E dessa vez ele não fornece a altura correspondente a nenhum dos lados, certo? Então eu teria que, para achar a área desse paralelogramo, eu teria que achar a altura correspondente a um dos lados. Eu vou achar a medida da altura correspondente a esse lado que mede 7, que seria esse tamanho aqui, ó. Ok? Então, de acordo com a figura, o 3 somado com 4 vai dar a medida desse lado, que vai ser igual a 7. E aí eu vou tentar descobrir a altura correspondente a esse lado, que é exatamente esse segmento que é perpendicular à base, que ele indicou de maneira tracejada ali, está pontilhado ali na figura, certo? Observe que esse triângulo do lado esquerdo, ele é um triângulo retângulo, ok? Onde um dos catetos mede 3 centímetros. Agora, observe que, como o paralelogramo ele tem os lados opostos iguais, se esse lado aqui do lado direito ele mede 5, o oposto a ele, lá do lado esquerdo, também vai medir 5, ok? Porque o paralelogramo é um quadrilátero que tem os lados opostos com a mesma medida. Aí agora temos um triângulo retângulo de hipotenusa 5 e cateto 3. Aí esse é um triângulo retângulo pitagórico, bastante conhecido, daquela família que os catetos valem 3 e 4 e a hipotenusa é igual a 5. Tá? Aí, se a gente não sabe essa informação,
Aí é só aplicar o teorema de Pitágoras ali naquele triângulo que o outro cateto pode ser encontrado facilmente. Mas aí a altura, o outro cateto, né, ele vai medir 4, ok? E aí eu acabei de encontrar a altura correspondente ao lado que mede 7. Então, sendo assim, a área desse paralelogramo vai ser o comprimento da base vezes a altura. Aí, nesse caso, a base está sendo igual a 7, ao lado que mede 7, e a altura correspondente é igual a 4, conforme eu encontrei ali na figura. E aí a área vai ser igual a 7 vezes 4 dá 28. No enunciado, ele afirma que o metro é a unidade das medidas indicadas. Portanto, se a unidade de comprimento é o metro, a área vai ser o metro quadrado. Então, a área do paralelogramo mencionado na questão é igual a 28 metros quadrados, ok?